Você sabe fazer comparações em inglês? Sabe dizer se uma coisa é melhor ou pior do que a outra? Se você não sabe, este vídeo é para você. Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo nós veremos os comparativos em inglês. Como estabelecer comparações entre duas coisas ou duas pessoas em inglês. Deixe seu like para esse vídeo, pois ele está te ajudando a melhorar o seu nível de inglês. Lesson 48. E nesta lesson nós veremos então os comparatives. Tá? Então vamos aprender como comparar uma coisa com a outra. Para comparar, nós precisamos de adjectives. Sim, porque quando você compara uma coisa com a outra, uma pessoa com a outra, você usa uma qualidade, você usa informação adicional. E essa informação adicional, essa qualidade, são dadas pelos adjetivos. Então aqui os adjectives. Vamos ver alguns, tá? Os mais importantes, pode-se dizer assim, tá? Os mais comuns de serem utilizados. Então iniciamos com beautiful ou beautiful. Você tem duas pronúncias. Pode dizer bonito, bonita, tá? Só lembrando que esse bonito, bonita, por exemplo, você pode dizer que uma garota é beautiful. Maria is beautiful. Mas você não pode dizer João is beautiful, tá? Beautiful não serve para homem, isso mesmo, somente para mulher. Agora, coisas no geral não tem problema, tá? New York is beautiful, Brazil is beautiful, my dog is beautiful, não tem problema nenhum. Interesting, 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 interessante. Difficult, difficult. Isso aqui tá na cara, né? Que difficult é difícil. Dangerous, dangerous. Só presta atenção no final aqui. A pronúncia é us, tá? Dangerous. Perigoso, perigosa. Unfriendly. Você tem friend, amigo. Friendly, amistoso, amigável, bem dado, receptivo. E o contrário, negação, você coloca um un na frente. Não serve para todas as palavras, mas para a maioria delas. Então, se alguém é unfriendly, não é muito amistoso, muito amigável. Old, old, velho, antigo. Tanto para pessoas quanto para coisas. Pode dizer que elas são old. Clean, clean. No mercado você vê que tem diversos produtos lá que, aqui no Brasil, né, que dizem clean. Clean é limpo. Tá? Limpo, limpa. New, new. De novo, que nem New York. E vejam, a pronúncia é new, não é new. Tá? New. Full, 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 cheio, completo. Easy. Easy, easy, fácil, tá? Take it easy, não é toma fácil, é take it easy é toma cuidado, vai com calma. E aqui só easy, fácil. Noisy, noisy, barulhento. Vejam bem, se tem Y no final, você tem que pronunciar com som de I. Easy, noisy, boring, boring. Alguma coisa que é chata, aborrecida. Ah, esse programa de TV é muito boring, tá? It's very boring, é muito chato. Safe, safe. Se termina com E, você não pronuncia o E. Então, safe, safe, seguro. Empty, 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 vazio, vazia. Crowded, crowded, cheio de pessoas, tá? Crowd é multidão. Então, se um local tem uma multidão, é um monte de pessoas. Então, se tem um monte de pessoas lá, crowded, cheio, lotado, tá? The stadium is crowded. O estádio está cheio. Expensive, 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 caro, tá? This car is very expensive. Este carro é muito caro. Cheap, cheap é o contrário de expensive. Cheap, com som de I, cheap, é barato. Modern, modern, beleza, né? Moderno. Quiet, quiet, tá? Então aqui, quiet. Quieto, silencioso. Se eu digo be quiet, faça silêncio. Dirty, dirty ou dirty, dirty, tá? Sujo. This city is very dirty. Essa cidade é muito dirty, é muito suja. Tá? Dirty words, palavrões, porque são palavras sujas. Young, young, young é jovem, tá? Então isso aqui é usado para pessoas, tá? Ugly, ugly, feio. Você tem beautiful e o oposto de beautiful, ugly. E ugly serve para pessoas, para coisas. Unfriendly,
nós vimos anteriormente. Agora só friendly, ao contrário. Então, friendly, amistoso, amigável. Famous, famous, lembrando o OS, mas. Famous, famoso, famosa. Agora nós vamos ter que ver número de sílabas. Para que nós vamos ver número de sílabas desses adjectives aqui? Vamos ver isso só dos adjectives, tá? Eu nem vou ensinar a separação de sílaba, tá? Vou só mostrar para vocês que separação de sílaba é algo um pouco tanto quanto complicado, tá? Vai pelo som da palavra, mas é diferente do que nós estamos acostumados a fazer em português. Mas é importante aqui, nós vamos precisar saber o número de sílabas de cada adjetivo quando formos estabelecer uma comparação. Então, number of syllables. 4 syllables. Vou colocar um exemplo só. Essa palavra aqui, que eu mostrei. E eu vou mostrar os exemplos aqui, são todos os adjetivos que eu mostrei anteriormente. Então, interesting. Interesting tem 4 syllables. Interesting. Porque sempre se separa esse eng em separação silábica, esse eng fica todas as letrinhas juntos, tá? O en, essas duas letrinhas ficam juntas. O ter, essas duas ficam juntas. Então sobrou este aqui, nosso separado. 1, 2, 3, 4 syllables. Então naquela lista toda que eu mostrei, só essa aí tinha 4 syllables. 3 syllables. Beautiful. Isto aqui, ó, em português nós iríamos separar, né? O e do a aqui, mas em inglês não. Beautiful. Tem 3 syllables. Difficult. Olha que beleza. Tem 2 Fs, tá? Assim como nós separamos 2 S, 2 R, separamos 2 S. Difficult. Difficult. 3 syllables. Dangerous. 3 syllables. Unfriend. Isto em friend é tudo uma sílaba só. Unfriendly. Então, o LY é outra coisinha que fica separado com uma sílaba. Unfriendly. Então, 3 syllables. Expensive. Isso, em português separaríamos aqui no SI, né? Mas vejam bem que o E no final de palavra ele não é pronunciado. Então, aqui ficou só sieve. Então, expensive, tá? 3 syllables. Now, 2 syllables. Easy. Easy. Noisy. Noisy. Boring. Os ING aqui ganham um R, né? Boring. Empty. Empty. Crowded. E isso, todo esse crowd aqui é uma sílaba só. Então, se fosse perguntar da palavra, como separa as sílabas em crowd, nesse substantivo, é uma sílaba só. Famous. Famous. 2 syllables. Modern. Modern. Quiet. Quiet. E esta aqui é o campeão. Ó. Olha como é a separação de dirty. Tá? Se tem dirt e tem mais o Y, ficou uma sílaba só. Ugly. Ugly. Friendly, friendly, todas elas 2 syllables. E agora com 1 syllable. Old, clean, new, full, safe. Isso, lembra? E não é pronunciado no final da palavra, então ficou safe, uma só. Young, young, tudo isso aqui, 1 syllable. Big, big, 1 syllable, essa é a moleza. Cheap, cheap, 1 syllable. Agora vamos ver, então, os nossos comparatives usando estes adjectives que nós acabamos de ver ali. Lembrem, nós vamos precisar saber a quantidade de sílabas. Para quê? Bem, primeiro, inicialmente, vamos ver aqui os comparatives. Para que você usa comparatives? A gente usa para para comparar. Mas comparar o quê? To compare 2 people, 2 pessoas. Este é o teu limite, tá? O que nós vamos ver agora aí, que se chama em inglês comparatives, o teu limite são 2 pessoas. Mais do que 2 pessoas não é comparative. Não se aplicam estas regras aqui. Você pode comparar 2 people ou pode comparar 2 things. Tá? 2 things. 2 coisas. Então, para comparar 2 pessoas ou 2 coisas, você usa os comparatives. As regras são essas aqui. Primeiramente, adjectives que tenham 3 syllables or more. Que tenham 3 sílabas ou mais, tá? Como é que nós fazemos essa comparação? Vamos pegar o adjective, colocar more na frente dele e um then depois. Vai ficar mais o adjetivo do que. Por exemplo, um adjective de 3 syllables. Beautiful, beautiful. Lembram que beautiful tem 3 syllables, tá?
Então, para comparar alguma coisa, o teu limite, lembram? Duas pessoas ou duas coisas. Nós vamos usar more beautiful than. Mais bonito do que. Ou seja, com 3 sílabas ou mais, é igualzinho ao português, tá? Você vai dizer, mais comprido do que, mais difícil do que, mais isso do que aquilo. Sempre é igual ao português. Examples. Aqui nós temos a house and a house, tá? Então, this house, comparando, this house aqui, this house is. O que essa casa é em relação a outra? Você usa um adjetivo, tá? Ela pode ser mais cara, mais nova, mais bonita, mais distante, mais muita coisa. Vamos usar um adjetivo que tenha 3 syllables aqui para servir como exemplo. Então, this house is more beautiful than. Esta casa é mais bonita do que esta aqui. Than that house, do que aquela casa. Então, comparando, usando um adjetivo que tenha 3 syllables, que nem beautiful, nós vamos falar que nem em português, colocar more na frente e than depois, que está comparando duas coisas. Uma é mais do que a outra, tá? Cuidado, porque normalmente as pessoas esquecem esse than aqui. E eu não podia só terminar a frase em beautiful? Poderia sim. Qual das duas casas você acha que é mais bonita? Ah, this house is more beautiful. Ponto. Agora, se vocês colocam as duas coisas na mesma sentença, então vai precisar de um than. E este rapazinho que mal vos aflige? This exam is difficult. Ah, ele está fazendo prova. The other exam was easy. Outra prova era fácil. Outra prova foi fácil. Então, vamos estabelecer uma comparação entre esses dois exames aqui que ele está falando. Esse de agora e o anterior. Então, this exam, esse que ele está fazendo agora, is more difficult. Difficult. 3 syllables. This exam is more difficult than the other. Do que o outro. Este exame é mais difícil do que o outro. Moleza, né? Quando é adjetivo grande, 3 sílabas ou mais, é igualzinho ao português. Aqui, o que nosso cat aqui está pensando? I like working on the computer, tá? Eu gosto de trabalhar no computador. E o nosso amigo dog aqui? Watching TV is more interesting, tá? Então, interesting, lembram? 3 syllables. Interesting, 3 syllables. Então, assistir TV é mais interessante, ponto. Se quisesse comparar do que no computador, watching TV is more interesting than working on the computer, do que trabalhar no computador. Agora vamos para exemplos que tenham somente one syllable. E cadê as de 2 syllables? Bem, inicialmente vamos ver os casos assim, ó, de 3 e de 1. E depois vamos ver os casos que tenham 2 syllables. Então, 1 syllable. Você pega o adjective, adiciona er, tá ok? E o nosso amigo than. Como assim? Vamos clarear. Vamos pegar um adjetivo que tenha somente 2 sílabas. Old, old. Old só tem uma sílaba. Então vai ficar older than. Old, velho. Older, mais velho, mais antigo do que. Tá? Então aqui, comparando esses dois carrinhos aqui, utilizando o nosso adjetivo old. Tá? Então, the white car is. O carro branco é older. Se eu perguntasse qual desses carros aqui que é mais velho, ia dizer, the white car is older. O carro branco é mais velho. Comparando os dois, é mais velho do que the blue car. The white car is older than the blue car. O carro branco é mais velho do que o carro azul. E usando new, que vai ser o contrário de old. Tá? New, novo. Então, new é usado para coisas, não é usado para pessoas. Então, é o contrário, né? The blue car is newer than the white car. O carro azul é mais novo do que o carro branco. Então, viram? Nós, em português, não falamos assim, né? Quando é adjetivo de uma sílaba, tá? Nós estamos sempre no more, mais do que, mais do que. Agora sim, os casos para 2 syllables. Como é que fica? Você tem aí, ó, que ver o seguinte. Esse adjective que tem 2 syllables, ele termina em y,
ele end em Y ou não. Inicialmente vamos pegar os adjectives que tenham two syllables, mas que não terminem em Y. Por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, o adjective, você coloca more na frente e vai o than depois. Ou seja, igualzinho ao português, quando o adjetivo tem duas sílabas e não termina em Y. Exemplo, modern, tá? Nós vamos falar more modern than. Comparando essas two chairs aqui, tá? This chair, esta cadeira, is more modern than that chair. Esta cadeira é mais moderna do que aquela cadeira, tá? Então, modern tem duas sílabas e não termina em Y. Fala igualzinho ao português para fazer a comparação. Então, this chair, that chair. Agora, two syllables, mas que terminem em Y, ending em Y. Você vai pegar o adjective e vai adicionar ER e o than. Viram só como é parecido com o anterior? Então, three syllables, nós falamos igual a português. Tá? Duas sílabas que não terminam em Y, igual a português. Agora, one syllable, nós adicionamos ER. Ou se tiver duas sílabas e termina em Y, também adicionamos ER. Então, exemplo, ugly, ugly. Tá? Tem duas sílabas, ugly, duas sílabas. Nós vamos adicionar o ER, então vai ficar uglier than. Comparando as duas casinhas novamente, tá? Dessa vez começamos por essa aqui, tá? Se dissesse quem é mais bonita aqui, já vimos que this house is more beautiful than that house. Agora, this house, esta daqui, this house is uglier, é mais feia. This house is uglier than o quê? Do que? Than that house, do que aquela casa lá. E ainda temos comparatives que são irregular. Como assim irregular? Olha, em português nós também temos isso, tá? Você fala, o João é mais alto que a Maria. São Paulo é maior do que Rio de Janeiro. Tá? Agora você tem o adjetivo bom. Você não fala futebol é mais bom do que basquete. Tá? Você fala é melhor. Então é um comparativo irregular. Assim você tem pior. Você não fala mais ruim. Tá? É pior. Tá? E em inglês também nós temos esses irregular comparatives. Com quem nós vamos usar os irregular comparatives? Olha só quem é esse daqui. Good, o bom. E o good, então, no irregular comparative, ele vai ser better ou better. Tá? Então, uma coisa é melhor do que a outra. Uma coisa é better than a outra. Ou é better than a outra. E o bad, o mal, ruim. Tá? Neste caso, ele vai virar worse, worse. Tá? Então, este filme, o Rambo 5 é pior do que o Rambo 3, tá? Então, o Rambo 5 is worse than Rambo 2, tá? Pior. Já achou o anterior ruim? Imagina pegar esse outro aqui. E aí temos o for, é outro, tá? Então, na comparative dele também vai ser regular, vai ser, ó, vejam bem, terminou com ER aqui, né? Farther. Você pode dizer farther ou pode dizer further. Tem duas maneiras de você falar, tá? Que algo é mais far é distante, longe, tá? Se alguma coisa é far, ela é longe, distante. Então, farther. Saindo daqui e indo para o Japão, tá? Então, aquilo lá é farther than going to Europe. It's further than going to Europe, tá? Mais adiante. Further geralmente é mais adiante. Farther, mais distante. Be careful com algumas coisas. Com o quê? Com o CVC, consoante, vogal, consoante. Vejam bem, algumas palavras aqui nós estamos modificando o final delas. E toda vez que você modifica o final de uma palavra, você vai adicionar alguma coisa, substituir e assim por diante, é bom prestar atenção nisso, tá? Consoante, vogal, consoante. Como, por exemplo, aqui, big. Nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante. Você vai modificar o final dessa palavra. Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar
a última consoante. Ou seja, dobra a última letra. Então, big vai ficar bigger than, tá? Para dizer, São Paulo é maior do que Rio. São Paulo is bigger than Rio. Hot, hot. Consoante, vogal, consoante, tá? Então, dizer que Brasil é mais quente do que a Europa, tá? Brazil is hotter than Europe, tá? Então, Brasil is hotter ou hotter than Europe. É mais quente. Dobrou o último T. Outra coisa que teremos que ter cuidado também, o Y. Desde aquela aulinha que eu mostrei aqui para vocês, fazer plural de palavras que terminam com Y, lembra, a gente alterava alguma coisa. Verbo no presente, terceira pessoa, com he, she, it, que terminasse com isso, também nós modificávamos. Aqui é a mesma coisa, temos um adjetivo que termina em Y, antecedido por uma consoante, nós modificamos, né? Que nem easy, tem Y e termina com um S, vem um S antes, vem uma consoante antes do Y. Então, easy, duas sílabas, termina com um Y, nós adicionamos ER, vai ficar easier, easier. Tira o Y, coloca I, easier. É a mesma regra do plural, lembram? Tira o Y e coloca IER. Verbo terceira pessoa, study. Tira o Y, coloca IES. Outra, empty, empty. Tem consoante antes do Y. Então, emptier, emptier. Empty, vazio. Emptier, mais vazio. Emptier than, mais vazio do que. Dirty ou dirty, também consoante, e aqui tem um Y, vai ficar dirtier, dirtier ou dirtier, dirtier, mais sujo. Agora então um resumão aqui. Comparatives, quando é que se usa? We use comparatives to compare two people or things. Usamos comparativos para comparar duas pessoas ou coisas, né? Quando os adjetivos têm 3 sílabas ou mais, e também os adjetivos que têm 2 sílabas e não terminam em Y, nós falamos igual ao português. Vamos colocar o more, o adjetivo e o than. Então, mais o adjetivo do que. Exemplo, more beautiful than, more dangerous than, more boring than. Beautiful, 3 syllables. Dangerous, 3 syllables. Boring, 2 syllables. Mas não terminou em Y. Então, segue a mesma regra. Exemplos. This city is more beautiful than my city. Essa cidade é mais bonita do que a minha cidade. This city is more dangerous than my city. É mais perigosa do que a minha cidade. Agora, o que sobrou? Os de one syllable e também os que têm 2 syllables e que terminam em Y. O que você faz nesse caso? Altera o final. Então, o adjective mais um ER e o nosso amigo than aqui. Exemplos. Safer, mais seguro. Bigger, maior. Dirtier, mais sujo. Better, melhor. Worse, pior. Porque lembram que better e worse são irregular comparatives, tá? Vem do good e vem do bad. Então, this city is safer than my city. Essa cidade é mais segura do que a minha cidade. This city is bigger than my city, is dirtier than my city, is better than my city, is worse than my city, tá? Todos eles se encaixam perfeitamente aqui. E o oposto de mais, então, the opposite of more, existe sim. O oposto de more, the opposite of more is less. O oposto de mais é menos. Então, more e less, menos. Exemplo. A motorcycle is less expensive than a Ferrari car. Uma motocicleta é menos cara do que uma Ferrari. Estamos utilizando o less aqui. Se fosse o contrário, a Ferrari car is more expensive than a motorcycle. Seria o contrário. Pronto! Agora você já sabe como estabelecer comparações em inglês entre duas coisas ou duas pessoas. E também aprendeu vários adjetivos em inglês que são utilizados nessas comparações. Então deixe seu like para esse vídeo, já que ele te ajudou, e se inscreva no canal para continuar aprendendo mais inglês ainda. Nos vemos no próximo vídeo.